Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo aula, onde nós estaremos aí fazendo a continuação da nossa calculadora. Então, na aula anterior, nós fizemos o quê? Fizemos o método para adicionar, para somar números. Estudamos resultados, estudamos parâmetros, argumentos, retorno. Se você não viu esse assunto, recomendo que você volte nos vídeos da playlist e veja a sequência conforme nós estamos seguindo aí no andamento do estudo, tá certo? Então vamos lá. O método add nós já fizemos, segurando o Ctrl, estou aqui no main, segurando o Ctrl, eu chego no método de adição. Pronto, então o método de adição recebe dois parâmetros, realiza a soma e guarda o resultado numa outra variável s e retorna o valor calculado. Tá? E o desafio que eu deixei para você foi implementar. Essa palavra, implementar, você vai usar muito, tá? No desenvolvimento. Você vai ouvir muito dizer isso. Tá? Então, implementar é você desenvolver aquele método. É você codificar aquele método. Você programar aquele método. Tá? Então, vamos implementar. Então, é um termo muito utilizado no desenvolvimento. Tá? Implementando o método de subtração, se você chegou a fazer, eu espero que você tenha feito, foi um exercício, tá? E aqui nós teremos o quê? Nós teremos aqui a mesma lógica, um parâmetro A e um parâmetro B, certo? E aqui no próximo passo, nós podemos declarar uma variável S também, e aqui de subtract, e aqui S recebe A menos B. Pronto. E no final, nós podemos substituir esse void, porque nós não queremos mais que o método simplesmente faça o cálculo e não retorne. Nós queremos que ele retorne. Então, o que nós fazemos? Temos o comando return. Oh, mas eu sou ruim de digitação. Return S. Ok? E aqui, lógico, depois que você der o comando return, você não pode dar um comando de impressão. Ele vai ficar te dando uma mensagem. Olha lá, você tá dizendo para dar um return, mas o return ele interrompe, né, o processo do método. Só que aqui ele está dizendo o seguinte, ó, o método void não pode retornar um valor. Ou seja, aqui tá como void. E eu estou dizendo para retornar o resultado de uma soma que também é um inteiro. Então eu tenho aqui o inteiro A. Subtraindo do inteiro B, nós temos o inteiro S, que é o resultado dessa soma. E eu estou pedindo para retornar. Só que o método ele foi escrito de forma que ele não retorna. Ele retorna vazio, ele retorna void, não inteiro. Então, o primeiro problema foi esse. Então, vamos colocar aqui o int. Beleza, resolvemos o primeiro problema do void, certo? Então, toda vez que você tiver a palavra return, você não pode ter void aqui. Tá? Apesar de que tem um caso em que você pode sim. Olha só, por exemplo, se você fizesse isso aqui, ó, void. Perceba que ele não brigou com você. Então é um return vazio, tá? Isso aqui é um return vazio. Mas no caso do inteiro, se você quer retornar um inteiro, você não pode deixar void aqui em cima, como estava, né? Void, então ele deu problema. Eu quero retornar um inteiro, mas aqui está escrito void, tá? Então eu tenho que colocar int. Tá, joia? Então, ou seja, o mesmo tipo do retorno é o mesmo tipo do retorno do método, tem que ser equivalente ao retorno do que nós estamos querendo aqui, no caso o inteiro. Tá? Então, aqui no System.out.println, ele está dizendo o seguinte, vamos ler aqui a mensagem. Esse código, ele não pode ser aplicado. Ele diz que esse código ele não pode ser acessível, ou seja, essa linha nunca vai ser executada, porque antes dela nós temos o return. Ou seja, no momento que acontece o return, o método ele termina o seu trabalho, ele conclui. A última linha deve ser o return. Ele não deve existir um outro procedimento a ser feito após o return. Tá? Então você vai receber essa mensagem, unreachable code, dizendo que esse código jamais será atingido, ele jamais será executado porque existe um return antes, tá ok? Então ele finalizou a sua tarefa aqui no return e eu estou pedindo para ele trabalhar depois. Porém, não deve ser feito dessa forma. Então nós temos que apagar aqui essa linha e finalizar ela no return, ok? Então esta é a correção do exercício
de subtração. Perceba que é a mesma coisa que a adição. A única coisa que ficou diferente foi esse sinal de menos, tá? Então ele está realizando a operação aritmética de subtração. Aí você pode olhar para os dois e verificar que tem muita semelhança. Tá? Por exemplo, mas professor, eu posso colocar o S aqui, esse S não vai confundir com aquele S lá de cima? Não, porque é o seguinte, esse bloco de código, esse trecho de código, ele não conhece esse outro trecho de código e ele funciona totalmente independente. Ou seja, no momento em que esse método for invocado, as variáveis serão declaradas, serão alocadas e depois de concluir elas desaparecerão. Ou seja, elas serão desalocadas da memória, elas não ocuparão mais espaço na memória. E na próxima vez que nós chamarmos um subtract, por exemplo, em uma outra vez a gente chama subtract, então essa variável A e B e S também serão alocadas exclusivamente para aquela chamada. Então vamos dizer o seguinte, que cada invocação, vou colocar aqui, cada invocação, por exemplo, C.add 10 e 20. Isso aqui é uma invocação, eu invoquei. Então neste momento, toda essa estrutura A, B e S, ela foi alocada e desalocada. Quando chegar aqui na linha 11, já foi tudo desalocado. Esse método todinho já liberou o espaço da memória. Então se eu viesse aqui embaixo, por exemplo, aqui fizesse um resultado 4 aqui, vou chamar de subtração 1. C.subtract 10 e 5. Perceba, eu estou pedindo para subtrair do número 10, 5. Ok? E vou pedir para imprimir aqui a mesma coisa. Agora a dica, coloca SYSO, Ctrl espaço. E aqui nós vamos pedir para ele imprimir a subtração da primeira invocação do método subtract. Então perceba, no momento que eu chamei esse add, ele alocou e quando cheguei na linha 11, todas essas variáveis já foram liberadas da memória. Quando chegou aqui na linha 13, certo? Ele fez as suas locações novamente, realizou o seu cálculo e liberou da memória. Mas o resultado nós guardamos aqui, nós pegamos ele aqui no main, nós capturamos ele aqui no main. Tá? Então chamamos o método add, novamente ele executou esse método, declarou essas variáveis, alocou todas as variáveis da memória, realizou o cálculo e após o processamento e o resultado, né, nós tivemos aqui o resultado, obtemos o resultado, guardamos dentro do main, mas essa estrutura todinha foi desalocada, tá certo? Aqui na subtração a mesma coisa, vamos chamar a subtração, ele vai declarar novamente uma variável A e uma variável B, que já não tem nada a ver com aquela outra do método adicionar, certo? Vai realizar as operações, as 3 linhas aqui de cálculos, né? O algoritmo aqui de 3 linhas, vai desalocar todo um recurso, na hora que ele concluir, ele vai desalocar, mas nós vamos obter o resultado através dessa outra variável inteira que nós estamos criando aqui no outro programa. Então perceba que as variáveis do programa main servem para receber os resultados processados em cada um desses métodos, tá? No método de adição e no método de subtração. Então aqui eu tenho a subtração como resultado. Então não tem problema você usar variáveis com mesmos nomes em métodos diferentes, tá certo? Mas também você poderia colocar x e y, o nome do parâmetro, né, também pode variar. Aí é só você modificar aqui, x e y. Também não precisa ser A e B, tá? Você que escolhe o nome das variáveis. Isso aqui é o identificador das variáveis, tá certo? Mas eu vou voltar o A e o B só para ficar seguindo o mesmo raciocínio. Tá certo? Então vamos lá. Se eu rodar isso aqui, eu posso colocar o resultado da subtração. Vamos colocar assim. Perceba que aqui o que está entre aspas é um texto, mais o sub, que é uma variável. Então nós vamos fazer uma junção, ou uma concatenação. Tá? Nós estamos concatenando um texto mais o valor de uma variável. Tá, ok? Vamos rodar isso aqui. Rodando, então perceba, nós temos 3 somas, 3 somas aqui em cima e uma subtração. É verdade que 10 menos 5 é 5? É verdade. Então deixa eu fazer mais uma aqui. Mesma coisa.
20 e aqui 10. Vamos verificar se 20 menos 10, se ele vai estar processando corretamente. Então, SY, SO, Ctrl espaço, Enter. Segunda subtração. Sobre 2. Executando. Sobre 2. 5. E a segunda é 10. 20 menos 10. E se nós colocássemos um número maior aqui? Por exemplo, 10 e 20. O resultado seria negativo. Será que ele sabe fazer a subtração com negativo? Ele mantém o sinal? Sim, ele realmente mantém o sinal. Porque o tipo inteiro, ele trabalha em uma escala de números negativas e positivas. Tá? Então, o tipo inteiro, ele representa um número inteiro com sinal, o que nós chamamos de complementos de 2 bits. Tá? Ou complemento de 2, na verdade. Tá? E isso é um assunto relacionado à parte de estudo dos números binários, não vem ao caso nesse momento, mas o que você tem que entender é que o inteiro sabe representar, ele pode representar números positivos e números negativos, tá certo? Então quer dizer que ele deve imprimir aqui um número negativo. Então vamos verificar aqui. Realmente ele trabalhou com um número negativo, ele mostrou aqui um resultado menos 10. Tá joia? Então o objetivo dessa aula foi fazer essa correção desse exercício, explanar mais algumas dúvidas relacionadas a métodos, né? Entender muito bem essa questão dos nomes das variáveis e o ciclo de vida dessas variáveis. Tá? O tempo que essas variáveis estão alocadas na memória, por quanto tempo elas existem na memória. Tá? Se você quiser visualizar através de uma ferramenta do Eclipse essa questão das variáveis na memória, tá? Eu recomendo você usar uma ferramentinha chamada Debug. Então olha só que interessante que eu vou mostrar para você. Eu vou vir aqui no programa principal, na linha 8, que é onde começa a execução do nosso programa, e vou marcar aqui antes, com 2 cliques, o que nós chamamos de breakpoint, um ponto de parada. Tá? Então esta ferramenta vai nos ajudar a visualizar como que as coisas estão acontecendo na memória. Tá certo? Então você clica aqui no besourinho, tá vendo? Nesse bichinho, um inseto, né? E vamos rodar. Aí ele diz que a perspectiva do Eclipse ela está pedindo para ser modificada. Você quer modificar a perspectiva do Eclipse? Tá, o que é isso? Perceba que nós estamos aqui numa perspectiva Java, ou seja, nós estamos num ambiente dentro do Eclipse de codificação. Nós não estamos num ambiente de depuração. Tá? Nós não estamos procurando erros. E esse ambiente de depuração, normalmente, é um conjunto de painéis que nos permite visualizar possíveis erros, o que está acontecendo na memória. Ou seja, você só vai utilizar essa ferramenta quando você está procurando algum problema no seu código. Tá? E nesse caso, nós vamos estudar para poder fazer o estudo do debug, para você entender como funciona essa questão na memória. Aí fala, você quer mudar a perspectiva? Eu posso dizer que sim. Sim. Então perceba que ele vai abrir vários painéis relacionados ao modo investigação do seu código. Tá? Então nós estamos agora com o Eclipse com a cara, né, de investigador. Ou seja, alguns painéis de investigação de código apareceram para mim. Esta é a perspectiva debug. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu estou vendo aqui, posso arrumar, né? Eu estou vendo aqui do lado esquerdo o meu código com uma linha verde pintada aqui, né? Isso quer dizer que o nosso código, o processamento do nosso código parou aqui, na linha 8. Tá? Então, e aqui em cima no debug, ele está mostrando para nós uma pilha de execução, linha por linha. Ou seja, nós estamos nesse momento no programa main program, tá vendo? É o programa principal no método main na linha 8. É onde nós estamos no momento. Tá? Então aqui em cima nós temos um controle. Olha só. Se nós pressionarmos esse step over, ou F6, ele vai para a próxima linha. Então quer dizer que ele já fez a criação da variável C na memória. Perceba que aqui do lado direito nós temos um painel de variáveis. Pode ser que no seu Eclipse esses painéis estejam em lugares diferentes. Pode ser, estou arrastando, ó. Pode ser que ele esteja aqui. Pode ser que ele esteja aqui. Tá? Não é o caso. Você organiza onde você quer que ele esteja. Tá? Então eu vou deixar ele aqui em cima para facilitar a minha visualização. Tá? E perceba que aqui nós temos uma variável C.
E aí se você clicar em cima do C e em cima do args, ó, args na verdade é essa variável que foi declarada pelo main, tá? Mas não se preocupe com ela por enquanto. O C é um objeto que nós criamos, né? Então perceba que o C ele é um objeto do tipo calculator e ele é representado por esse nome aqui. Esse nome foi interno, tá? A própria JVM criou esse nome para esse objeto. Se eu pressionar aqui mais uma vez, olha só, F6, perceba que ele declarou mais uma variável no main, tá vendo? Uma variável chamada res1 e já me deu o valor 30 como sendo resposta. Então eu estou vendo aqui do lado esquerdo o name, as variáveis, e do lado direito eu estou vendo os valores dessas variáveis, o que está acontecendo com ela, tá certo? Então se eu passar aqui para o próximo passo, F6, o que ele vai fazer? Ele imprimiu na tela e o painel de console ele mostra o que está acontecendo na tela. Tá? O resultado, as saídas do nosso algoritmo, eles estão sendo mostrados aqui nesse painel. Tá? Então, novamente, então nós temos a variável alocada res1, perceba que nós estamos na linha 13 do código. A variável res1 está alocada. Se eu passar sobre, quer dizer o seguinte, ele vai apenas executar o método e já vai me trazer o resultado. Olha só, executou o método, ele já foi lá dentro do método, executou o método e já me trouxe o resultado res2. Então eu estou com o res2 aqui, número 90. Mas, professor, e se eu quisesse visualizar lá dentro do método, ele passando aqui, ó, linha por linha dentro do método, é possível? É possível sim, tá? Eu vou fechar esse painelzinho aqui do lado, chamado Outline, vou levar ele para cima, pronto. Só para ficar com mais espaço aqui na tela. É possível sim. Então vamos passar aqui no F6, tá? Terminamos a linha 14 e aqui nós temos a linha 16. Eu posso conseguir daqui, da linha 16, conseguir executar, entrar dentro do método add? Consigo, só que aí já não é mais o F6, tá? Aí já é o F5, tá vendo? Então quer dizer que eu vou fazer um passo dentro do método. Olha só, se eu fizer isso daqui, ao invés dele simplesmente executar e eu não ver essa execução, ele vai fazer o seguinte, ele vai entrar lá dentro da execução do método. Olha lá, o que ele fez? Ele veio direto para cá. Por que ele não veio na linha 8? Porque na linha 8 ele só declarou uma variável. Ele só declarou uma variável. Aqui ele vai fazer uma operação. Então ele parou aqui na linha 9. Tá certo? Tá vendo? Olha só, nós estamos na variável A e B. Então aqui no método main, se você olhar no método main, essas são as variáveis que estão alocadas para esse programa main. Se você vier aqui no método add, para realizar a soma, as variáveis que estão alocadas na memória para aquele método são variáveis A e B. Tem essa variável dis também, que nós vamos entender depois, que é uma referência ao objeto. Então, A e B, tá certo? Então, se eu fizer aqui um passo agora F6, ele vai vir para a próxima linha, ele declarou a variável S e já atribuiu o valor 80. Na verdade, a variável S já estava declarada, mas só nesse momento que ela recebeu um valor. Tá? Então perceba que o A está com 50, o B está com 30 e o S agora está com 80. Tá? Então nós estamos nesse momento, é uma pilha, tá vendo? Olha só, uma pilha de execução. Primeiro nós temos o main. Do main nós entramos dentro da calculadora e agora nós estamos acompanhando as variáveis dentro da calculadora. Tá? Dentro desse método de adição aqui. E agora o próximo passo, F6. Perceba que eu só pressionei o F5, que é o step into, quando eu quis entrar dentro do método, ou seja, daqui do main eu quis entrar dentro do método. Mas daqui em diante é só continuar dando F6, ou seja, eu quero só passar sobre a linha. E ele volta para cá, F6 novamente, e ele vai me mostrar aqui. Então nós temos todas as variáveis do programa main e todas as variáveis do programa calculadora add, tá vendo? Perceba que morreu, desocupou da memória o objeto, o método add da calculadora. Por quê? Porque ele finalizou o seu trabalho, então aquelas variáveis A, B e S, elas desapareceram, elas não existem mais. Tá? Elas foram desalocadas, tá vendo? Olha só existe na memória agora as variáveis do main. Tá? Então vamos passar aqui para o próximo. Passando para o próximo, ele imprimiu aqui a mensagem. E vamos fazer a mesma coisa para a subtração. Olhando aqui do lado direito, olha lá. Vamos passar aqui, ó, step into. Vamos entrar dentro do método. Entrou no método. Agora existe a alocação na memória do método subtract. As variáveis já estão declaradas e já estão com valores.
eu passo para a próxima linha, ele tem agora o A, P e o S. Perceba que nós temos variáveis do main, elas continuam alocadas, e as variáveis que foram criadas agora para o método subtract. Agora, passando para o próximo, o método subtract perdeu suas variáveis, todas elas desapareceram da memória, tá? Mas no programa principal nós temos a variável sub1, que vai receber daqui a pouquinho a atribuição. Quando eu termino, passo para o próximo passo, ela passa a guardar o número que foi devolvido ou que foi retornado pelo método subtract. Tá? Então, passando para o próximo passo, F6, e nós temos aqui a impressão. Tá? Entrando novamente no subtract, perceba que a memória só tem as variáveis do main carregadas na memória. Tá? Passando aqui, entrando dentro do método subtract, temos novamente o A e o B, passando sobre, com F6, nós temos o S, com o cálculo, mais uma vez, e o subtract desapareceu da memória, ficando apenas o programa principal main. Passando para a próxima linha, nós temos aqui o sub2. E agora, mais uma vez, vamos imprimir a saída aqui. E por último, nós podemos liberar aqui, por exemplo, o resume F8, ele conclui, ele finaliza. Ou também poderia fazer assim, próximo passo, ele vai concluir. Tá? Aqui ele pode ser que aconteça isso aqui, ó. Ele entra dentro de classes internas do Java, tá? Que a gente não conhece. Nós só conhecemos esse programa aqui, ó, main program e o calculator. Tá? Essa classe aqui, ó, thread, nós não conhecemos ela. Então é melhor a gente não ficar percorrendo dentro dela, porque a JVM fez essa execução para nós. Tá? São coisas que acontecem por trás dos bastidores, que nós não sabemos direito como funciona ainda. Tá? Então nós fazemos isso aqui, ó. Clicamos nesse resume e fala assim, ó, eu não quero mais ver o que vai acontecer nas classes internas, eu só gostaria de acompanhar o main program e o calculator. Então a gente faz isso aqui, ó, resume F8. Pronto, fecha essa classezinha aqui, tá? E volta a nossa vida aqui, programa real. Para voltar à perspectiva, então nós saímos do modo debug e voltamos para o modo Java. Então tá ali. Agora sim, nós estamos num modo que não tem nada a ver com o modo debug, tá? Ou seja, se eu rodar o meu programa, ele não vai fazer aquela paradinha, breakpoint, ó. Ele simplesmente vai exibir a saída. Simplesmente vai exibir a saída. Tá? E se eu quiser novamente entrar no modo debug, é só, já está com o breakpoint parado aqui. Ou eu posso desmarcar aqui e colocar, não, eu quero observar a partir desta linha, por exemplo. Tudo bem. E rodar no modo debug. Ele vai perguntar de novo se você quer mudar a cara do Eclipse. Você diz que sim, quero mudar a cara dele. Ele carrega esses monte de painéis aqui de investigação, painéis de investigação. Tá? E a vida continua a partir, ela inicia a partir da linha 20. Ou seja, todo esse pedaço aqui, esse trecho de código, não me interessa acompanhar. Eu só quero acompanhar a partir desta linha, por exemplo. Então tudo bem, então paramos o breakpoint aqui e vamos continuar. Nesse caso eu não vou entrar dentro dos métodos, só vou passar sobre. Tá? Então ele realizou a subtração 1, perceba que todas as variáveis estão aqui na memória. Subtração 2 e a impressão. Tá ok? Liberando com resume. Pronto. Não entramos dentro das classes internas. Podemos voltar para a perspectiva Java e estudar o nosso código. Tá joia? Então, como exercício, eu vou deixar para você implementar o seguinte método. O método de divisão. Nós vamos dividir o A pelo B. Tá ok? Aqui é você que vai fazer. Esse barra quer dizer comentário. Tá? Quer dizer que qualquer coisa que eu colocar aqui não vai influenciar no código. Tá? Mas não vem ao caso agora. Tá certo? Eu vou dar um return 0 aqui somente para o meu código não ficar brigando comigo. Porque uma vez que você disse que ele retorna um int, deve retornar um int, obrigatoriamente você tem que ter a palavra reservada return alguma coisa. Então eu pus return 0 aqui até você fazer o seu código. Então no exercício você vai substituir isso que eu fiz, tá? E vai testar, vai fazer a subtração, a divisão de dois números, o primeiro pelo segundo. Por exemplo, se fosse 10 por 5, a resposta seria 2. Tá certo? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenha te ajudado e vamos continuar estudando nos próximos vídeos aí sobre os tipos, sobre métodos, tá bom? Um grande abraço.